Com um servidor público íntegro, com isso Gedel não contava. Gedel vai às compras, segundo a ACM, o Gedel Boca de Jacaré, segundo a Polícia Federal, é um PMDBista típico, de caderninho, de moldura. O PMDB gosta do poder para ganhar dinheiro. É o Sérgio Cabral, que é outro PMDBista típico. Gedel Boca de Jacaré comprou um apartamento num andar bem alto de um prédio de 30 andares num projeto numa área tombada em Salvador. Uma área nobre da cidade. Ali ao lado mora o ACM Neto. Ali perto morou o avô, o ACM. Ali perto moram Gilberto Gil, Ivete Sangalo. Ali fica o Yacht Clube da cidade. Tem vista para a ilha de Taparica, para a Baía de Todos os Santos. O Gedel é esperto. Para garantir a sua propriedade nesse projeto ambicioso, o Gedel infernizou a vida do ministro da Cultura, um jovem diplomata. Ele queria reverter a decisão do IFAM, do Ministério da Cultura, para poder construir aquele monstrengo. O que o Gedel não podia imaginar é que o ministro da Cultura, um jovem diplomata de carreira, fosse enfrentá-lo. O Gedel não podia imaginar que houvesse um servidor público íntegro, honrado. O PMDB, que ocupa provisoriamente o Palácio do Planalto, não costuma trabalhar com esse tipo de gente. Vamos propor a canonização do Gedel? Eu acho que a gente pode propor a canonização, fazer um desagravo mesmo, queriam fazer uma marcha, eu acho que não, podemos reunir lá no Teatro Nacional as pessoas, e aí a gente faz o seguinte, faz um boneco de Judas, do Marcelo Calero, e a gente malha o Judas. E o Gedel passa a ser a medida do patriotismo nacional. Que tal? Olha essa conversa, me perdoem, essa conversa é uma conversa sem vergonha. Eu demitiria, mas eu nem estou fazendo essa defesa. É preciso que o ministro se desculpe. Não, ele é fundamental na reforma da Previdência. Por quê? Os métodos que ele usa são esses aí? Tudo errado. Por unanimidade, por 5-0, o Comitê de Ética da Presidência da República decidiu fazer o óbvio nesse caso, que é abrir processo. Ai, só por causa de um apartamento? Eu tô enganado? Alguns que vão às ruas pedem a prisão do Lula por causa de um apartamento aqui em São Bernardo. Ou apartamento, quando é pra gente sem dedo, a gente pede cadeia, quando é pra gente com os 10 dedos, aí a gente não pede. É só para eneadáctilos que a gente pede investigação? Para pessoas de 9 dedos? Então está de parabéns o Comitê de Ética da Presidência da República ao decidir abrir a investigação. O José Saraiva, aquele conselheiro que havia pedido vista no caso do Gedel Vieira Lima, da Comissão de Ética, é advogado da Associação das Empreiteiras da Bahia, inclusive da empresa que faz o tal prédio. E agora ele se declarou impedido, ao menos isso. Essa sem-vergonhice congênita, com todo respeito, José Saraiva, o cara é advogado da Associação das Empreiteiras da Bahia, a qual pertence àquela empresa que faz o tal prédio. Mas esta associação a qual ele pertence tem pinimba com o IFAM em outros casos. O presidente Michel Temer, o senhor viu como o senhor errou o alvo da sua irritação hoje? O senhor não se irrite com quem tá certo, o senhor se irrita com quem tá errado. Não foi para isso que as ruas foram as ruas. E já respondendo algumas lacraias, eu não apoiei o Temer para ele fazer coisa errada. Eu apoio o Temer para fazer coisa certa. Isso se chama imparcialidade. As acusações de tráfico de influência contra o ministro Gedel Vieira Lima chegaram à Polícia Federal. Calero foi quem procurou a Polícia Federal. Ele foi ouvido nesta quarta-feira na sede da instituição em Brasília. O caso está na direção da PF e é tratado de forma sigilosa. Como Gedel tem foro privilegiado, o conteúdo do depoimento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Agora cabe à Corte decidir se vai investigar o ministro da Secretaria de Governo. Mas antes, a Procuradoria-Geral da República ainda terá que opinar pela abertura ou não do inquérito contra Gedel. Geralmente, o STF segue a recomendação do Ministério Público. A Comissão de Ética da Presidência da República já tem uma apuração em andamento sobre o assunto. Gedel é acusado por Marcelo Calero de pressionar pela liberação de uma obra embargada de um empreendimento em Salvador. O ministro é dono de um dos apartamentos do prédio. O presidente Michel Temer tem evitado comentar as denúncias do ex-ministro da Cultura.
Mas em um evento de apresentação de um cartão de financiamento para materiais de construção a famílias de baixa renda, Temer mandou um recado aos críticos do governo ao falar sobre a PEC do teto de gastos. O governo não é infalível, não é? É verdade que até agora acho que não erramos muito, não é? Mas nós temos o apoio do Congresso Nacional. As denúncias contra Gedel Vieira Lima assumiram proporções mais significativas. Neste depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, também teria afirmado ter sofrido pressões do próprio presidente Michel Temer. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ele teria dito que foi, abre aspas, enquadrado pelo presidente, fecha aspas, para encontrar uma saída para o caso. São informações publicadas agora há pouco pelo jornal Folha de São Paulo. Olha, aí as coisas começam a ficar muito mais complicadas. Com a presença do presidente Temer, como alega Calero, nessa história do condomínio de Salvador, o presidente, de qualquer maneira, sai arranhado politicamente. Será a palavra de um contra a palavra do outro. E Calero certamente não terá condições de provar o que declara, que é uma coisa muito grave, envolve o presidente da República numa pressão para conseguir algo, digamos, ilegal e imoral. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O ministro Gedel trabalhou pela anistia, ao mesmo tempo em que administra outro escândalo, o do seu negócio no edifício Lavi, à vista, em Salvador. Aberração de 30 andares em área de patrimônio histórico, o edifício foi embargado pelo IPHAN Nacional. Isso depois de liberado pelo IPHAN da Bahia e pela Prefeitura de Salvador. Calero, ex-ministro da Cultura, denunciou pressões de Gedel e também de Temer para liberar o negócio. Aquela aberração urbanística é negócio de amplíssimas ramificações, como se verá em capítulos seguintes. Anistia e negócios. Onde estão os que protestavam ou diziam protestar contra a corrupção? O silêncio é um atestado para a história. O depoimento do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, à Polícia Federal, já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Calero disse que foi pressionado e enquadrado pelo presidente Michel Temer para intervir naquele processo em favor do ministro Gedel Vieira Lima. Esse caso do empreendimento imobiliário em Salvador, que tem ligações com a família de Gedel Vieira Lima, agora provoca um terremoto no Planalto. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirmou no depoimento que no dia 6 de novembro recebeu a mais contundente das ligações realizadas pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. E que Gedel disse, sempre de maneira muito arrogante, que se fosse preciso pediria a cabeça da presidente do IPHAN e que falaria até com o presidente da República. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que embargou a obra do prédio onde Gedel comprou um apartamento em Salvador e que também é administrado por parentes dele. O projeto é de alto padrão, tem 30 andares e 24 apartamentos, com valores entre 2.600.000 e 4,5 milhões de reais. Gedel comprou um dos apartamentos na planta. Marcelo Calero afirmou que, em outro dia, recebeu uma ligação do ministro da Casa Civil. Eliseu Padilha argumentou que, se a questão estava judicializada, não deveria haver decisão administrativa definitiva a respeito e que Calero tentasse construir essa saída com a Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura também afirmou no depoimento que no dia 16 de novembro compareceu a um jantar oferecido pelo presidente aos senadores no Palácio da Alvorada e que, após contar-lhe toda a história, o presidente disse a Calero para que ficasse tranquilo, pois caso Gedel lhe procurasse, ele diria que não havia sido possível atender a seu interesse por razões técnicas. Calero afirmou que, no dia seguinte, foi convocado pelo presidente Michel Temer a comparecer no Palácio do Planalto e que, nesta reunião, o presidente disse a ele que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado, e que o presidente disse para que Calero construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU, porque a ministra Grace Mendonça teria uma solução. Calero afirmou que, no final da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão.
O ex-ministro da Cultura disse que, ao final da conversa com o presidente, ficou bastante desapontado, uma vez que foi advertido em razão de ter agido sem cometer qualquer tipo de irregularidade. Que sentiu-se decepcionado também pelo fato de não ter mais a quem reportar-se a fim de solucionar esta situação, uma vez que o próprio presidente da República o havia enquadrado. Marcelo Calero disse ainda no depoimento que no dia seguinte recebeu uma nova ligação do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Segundo o ex-ministro da Cultura, Gustavo Rocha disse que também havia conversado com o presidente e que seu intuito era o de que Calero encaminhasse os autos para a Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura disse que este último episódio foi determinante para a saída dele do governo, pois demonstrava a insistência do presidente em fazer com que ele interferisse indevidamente no andamento do processo. No mesmo dia, 18 de novembro, ele telefonou para o presidente e entregou o cargo. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para abrir inquérito sobre o caso e espera a decisão da Corte. O Palácio do Planalto reconheceu as conversas entre o presidente Michel Temer e Marcelo Calero. Mas, segundo o porta-voz do Planalto, o objetivo do presidente era arbitrar conflitos entre os dois ministros. O presidente Michel Temer conversou 2 vezes com o então titular da Cultura para solucionar impasse na sua equipe e evitar conflitos entre seus ministros de Estado. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. O ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Depois do depoimento, a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito sobre esse caso. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone, porque ontem, Juliana, no fim do Bom Dia Brasil, você confirmou para a gente a existência desse depoimento do ex-ministro Calero. Ninguém podia imaginar o tamanho do estrago, né? O terremoto que se ia provocar. Bom dia para você. Foi uma correria ontem, né, Chico? Bom dia, Ana, bom dia a todos. É realmente um estrago grande e está tudo gravado. O ex-ministro da Cultura disse que Marcelo Calero registrou as conversas com o presidente Michel Temer. O Palácio do Planalto já tinha conhecimento de que Calero gravou o diálogo com Temer, que inclui também o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Há uma semana, quando fez as primeiras acusações de que Gedel Vieira Lima o pressionou para liberar uma obra na Bahia, Calero deu um sinal. Disse que temia estar sendo gravado. Quem gravava era ele. O depoimento de Calero foi espontâneo. Ele procurou a Polícia Federal. A polícia já pediu abertura de inquérito e mandou o pedido para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que envolve autoridades com foro privilegiado. O Supremo já encaminhou o pedido para ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que falou com o ex-ministro Calero para que, na forma da lei, buscasse a solução junto à AGU. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, afirmou que jamais recebeu orientações sobre o empreendimento imobiliário e que tampouco aceitaria qualquer tipo de interferência na AGU. Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência, disse que sua conversa com Calero foi no mesmo sentido, de encaminhar a questão para a AGU em decorrência da competência constitucional do órgão. A reação no Congresso foi de tensão. A oposição quer aprofundamento das investigações, considerou as denúncias muito graves. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o governo e disse que não é perfil do presidente Michel Temer pressionar aliados. Quando perguntado se tinha feito as gravações, Calero não negou, disse que não pode falar sobre o assunto. Ana, Chico. Pois é, Juliana, a gente está aqui com a Renata então para falar um pouquinho mais disso. Bom dia, Renata, obrigada pela presença aqui com a gente. O estrago já está feito, né, Renata? O que começou ali como um tráfico. Que começou ali com uma denúncia de tráfico de influência por parte do ministro, agora já está respingando no presidente da República, com o ex-ministro da Cultura, inclusive, dizendo que gravou conversas dele com o presidente Michel Temer.
Como é que fica daqui para frente agora? Foi enquadrado, né? Bom, começa, Ana, com uma investigação. A Polícia Federal já pediu a autorização ao Supremo para investigar o ministro Gedel Vieira Lima, o que, por enquanto, ela precisa fazer, porque ele ainda tem a prerrogativa de foro, porque está ministro. Pessoas que conversaram com o Gedel ontem à noite relatam que ele ainda manifestava disposição de continuar no governo. Mas tudo indica que, se os envolvidos tiverem um mínimo de juízo nessa história, ele vai ser convencido do contrário em questão de horas. Por quê? Porque senão o que é uma crise que, por enquanto, está centrada nele, vai contaminar o entorno todo. Por causa, especialmente, dessas gravações. A gente precisa esperar. Certamente, outros pedidos de autorização terão que ser feitos, porque envolve outras pessoas com prerrogativa de foro, a começar do presidente Michel Temer. Tudo isso vai ser analisado, mas o conteúdo dessas gravações pode, eventualmente, fazer essa crise pular muito de patamar, Ana. Pois é, Renata, num momento complicado como esse para o país, né, com a economia cheia de problemas, com desemprego e tal, o governo se envolve numa encrenca dessa, num escândalo, por causa de um assunto pessoal de um ministro. Né? É isso que eu acho que mais chamou a atenção das pessoas ontem, porque se você olha, Chico, esse é um governo nascido de um impeachment, o que já é uma situação peculiar. Um governo que está lidando com uma recessão que insiste em não ir embora. Um governo que tem instalados no próprio ministério e na sua base aliada pessoas no alvo, na mira da Operação Lava Jato, que chega agora num momento crucial com iminência da delação da Odebrecht. Pois bem, com tudo isso, esse governo dá para as pessoas a demonstração de que teve tempo e energia para priorizar os assuntos pessoais do ministro. Então, é essa a questão que fica. Quer dizer, no momento em que o governo pede à população sacrifícios, a várias camadas da população, de várias maneiras, sacrifício em nome do bem comum, ele é flagrado se mobilizando totalmente para defender os interesses pessoais de um ministro. Então, por mais que o presidente tenha dito, segundo o relato do ex-ministro Calero, que a política tem dessas coisas, não dá, né, Ana? Não dá mais para ter dessas coisas, né? Essa é a questão, né? Como se as pessoas não tivessem entendido em que circunstâncias elas chegaram a esse governo. São essas coisas, né, que a sociedade não quer na política, né? São exatamente essas coisas que a gente quer banir para andar para frente. Porque os canalhas, aqueles do Requião, do Lindbergh, deram apoio irrestrito ao Gedel Boca de Jacaré. A base aliada do governo... Aliada a quem? A base aliada do governo deu apoio irrestrito ao Gedel. Total. Sem dúvida alguma. Tamo contigo, Gedel. Essa foto publicada hoje no Globo, com essa gargalhada sonora de um aliado, essa foto diz tudo. É muito engraçado. É muito engraçado aquele apartamentinho do Gedel perto do céu. Gedel perto do céu. Que graça! Por que o Temer, o traíra, não pode mandar o Gedel embora? Porque foi o Gedel, lado a lado ao Cunha, esse grande PMDBista, foi o Gedel quem montou, voto a voto, os votos canalhas que na Câmara decidiram destituir a Dilma. O Gedel sabe direitinho por que cada aliado votou contra a Dilma. Tá tudo lá dentro, da boca do jacaré. E mais, a boca é grande e a língua do jacaré também. Se você tá achando que esse vídeo tá bom, não se esqueça e se inscreva no canal da TV Afiada no YouTube. Muito obrigado. Ali no palácio que o Bessinha chama de Casa da Mãe Joana, entre outras coisas, naquele palácio só quem não tem foro privilegiado são o Gedel e o Cofrinho, quer dizer, o Gatinho Angorá, o Moreira Franco. Eles dois vão direto para a cadeia, sem passar pelo Supremo. Aliás, por falar em Moreirinha, o Moreirinha estava em Paris. Como se sabe, o Moreirinha gosta muito daqueles hotéisinhos pequenininhos, simpáticos, da Rive Gauche, em Paris. Ele adora aqueles hotéisinhos. O Moreira, lá em Paris,
culhambou o Gedel. E o Gedel baiano, naquele dialeto dele, muito elegante, respondeu ao Moreirinha como se fosse, por exemplo, o Rui Barbosa. O Gedel tem a boca grande, a língua grande, ele não pode cair. O que fazer? Qual é a saída? O Conversa Fiada tem uma sugestão que ele retirou de uma foto de hoje, de um índio pataxó que visitou o parlatório do Palácio do Planalto. Uma foto publicada no Globo, uma foto da Reuters, muito sugestiva. O índio pataxó fez xixi no parlatório do Palácio do Planalto. É uma grande solução. Mijar neles.